A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja Deus por estarmos aqui diante do Senhor nosso Deus. Vamos meditar na palavra santíssima do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo de número 39. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Espírito Santo de Deus nos revela, nos dá entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. José em casa de Potifar. Vamos meditar, no capítulo de número 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava em casa de seu senhor, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de parecer, formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em sua casa, não sabe do que há em casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer. E eu gritei para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Louvado seja Deus, grande e poderoso é o nosso Deus. Podemos ver aqui, meus irmãos amados, o cuidado de Deus para com todo aquele que teme, e zela para não pecar contra o nosso Deus Todo-Poderoso. José não quis, cometer aquele pecado com aquela mulher, e o Senhor fez prosperar em tudo. Até na prisão, o Senhor nosso Deus o fez prosperar, E todas as coisas foram entregues na sua mão. E diz aqui também que na casa de Potifar, quando o Senhor, quando ele entregou todas as coisas na mão de José, o Senhor fez aquela casa prosperar por causa do amor que ele tinha, por José, por causa do seu servo. Então, eu quero dizer que nenhum mal, intentado ser feito contra o Filho de Deus,
ficará, né, impune. O nosso Deus é quem nos vinga, o nosso Deus é quem zela pelas nossas vidas, e o nosso Deus nos faz prosperar onde quer que estejamos, que possamos entregar, né, a nossa vida ao nosso Deus Todo-Poderoso, assim como fez José, e andar conforme a vontade do Senhor para com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia e eternamente em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Louvado seja Deus pelo ar que respiramos, pela vida, pela presença santíssima do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Eu sabemos, Pai amado, que o Senhor é quem nos faz prosperar em tudo o que fazemos. Que o Senhor nos batize com o Espírito Santo e com fogo, que o Senhor nos revista com o vosso santíssimo poder, que louvemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, pois tudo que tem fôlego de vida, louva o nome santíssimo do Senhor, e eis-nos aqui, para louvor e glória do vosso santíssimo nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.